Olá, amados irmãos e amadas irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 6 de agosto de 2021, estamos mais uma vez reunidos para o momento do A Luz da Palavra. E hoje nós iremos meditar o Evangelho do dia, que se encontra no livro de São Marcos, no capítulo 9, dos versículos do 2 ao 10. E nos diz: o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pôde fazer assim, tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estava sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho amado, ouvi-o. Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles logo em redor, já não viram ninguém, senão só a Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contasse a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra nos fala muito, né? Fala muito ao nosso coração, fala muito a todos nós que vivenciamos, de fato, uma busca por fazer a vontade de Deus. Assim como Pedro, no Evangelho, nós também corremos muitas vezes o risco de recebermos a graça de Deus, muitas vezes, os dons, e querermos guardar estes dons, estas graças para nós. Não compartilharmos das bênçãos, das maravilhas que Deus faz em nossa vida e que Deus faz para nós, para que nós a levemos, né, para os outros. E quando Pedro falou, né, Mestre, é bom para nós estarmos aqui, faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que falava, como de fato diz o versículo 6, porque ele estava extasiado, ele estava num momento de pouca compreensão do que estava acontecendo. Só estava muito feliz, muito maravilhado com tudo que via. E Jesus o pediu, né? Depois, no versículo 9, que eles não contassem porque ainda não era chegada a hora, ainda não era chegado o momento. Porque ele necessitava ser ressuscitado dentre os mortos. Ele precisava passar por tudo o que ele passou para que se cumprisse a palavra de Deus, para que se cumprisse aquilo que Deus falou para os discípulos. Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. Ou seja, quando Jesus deu esta recomendação, nós, enquanto cristãos, devemos sim acolher tudo que Deus fala, tudo que Jesus nos fala. Assim como Pedro e os outros discípulos acolheram o conselho de Jesus, o pedido de Jesus de não falar porque não era chegado o momento, nós devemos estarmos dóceis, né, àquilo que Jesus quer nos falar, aquilo que o Espírito Santo nos fala diariamente, e também termos sempre o discernimento de, no momento certo, dispersarmos sim a graça, os dons que Deus nos concede, porque esta é a missão que nós temos aqui. Assim como os discípulos esperaram o momento certo para relatar, para falar do que tinham visto, depois que se tivesse cumprido a missão de Jesus, a palavra de Deus, nós também temos esse chamado de, quando requisitados,
não termos medo de propagar as bênçãos, as graças e os dons que Deus nos dá. Então, essa é a palavra que fica para nós neste dia. Que nós saibamos que Jesus é o Filho muito amado de Deus e nós precisamos escutá-lo. Acolher a palavra dele, acolher os seus ensinamentos, os seus direcionamentos e segui-los. E não guardarmos para nós também os dons, as graças, as bênçãos que Deus nos manda. Deus os abençoe, Maria os ilumine, que Deus nos ajude a sempre perseverarmos na sua palavra. Um grande abraço, Maranatá, vem Senhor Jesus.